Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 a seguir. Enquanto você localiza o texto, eu deixo aqui os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Zacarias, que me permitiu ministrar aqui nesta noite. Os irmãos encontraram, diz amém. Amém, irmãos? Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podeis assentar, se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, só para que você possa acompanhar aí, pelo menos a introdução dessa ministração. Peço que redobre a sua atenção, pelo menos aqui no início, não que você vai ficar desapercebido a partir do final, mas é importante que você entenda a introdução da mensagem nessa noite, para que você possa entender toda a ministração. Queridos, eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de conversar com alguém, e tem pessoas que são muito aleatórias, elas desenvolvem um assunto, e quando você começa a entender o assunto, logo ela já muda de assunto totalmente. Você ainda está tentando entender o primeiro assunto, ela já vem com o segundo assunto, e quando então você começa a assimilar o segundo assunto, ela já lança o terceiro assunto, e por aí vai. Talvez a gente fica meio perdido conversando com pessoas assim, ou talvez você é essa pessoa que é aleatório nas suas conversas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha aqui o capítulo 17, parece, se nós não aprofundarmos aqui no estudo, a gente fica meio sem compreender, porque no meio de um capítulo, onde do versículo 1 até o versículo 10, está abordando o assunto, e a partir do versículo 20 até o versículo 37, está abordando um outro assunto totalmente diferente. E no meio desses dois assuntos distintos, entra então o milagre em que nós acabamos de ler. A gente não sabe se é Lucas que, na sua forma aleatória de escrever, ele escreve assim, ou se de fato esse caso aqui aconteceu desta maneira, como está registrada no capítulo 17. Eu prefiro acreditar que, de fato, aconteceu desta maneira que, desde o primeiro versículo até o versículo 37, parece ser assuntos aleatórios, totalmente distintos, mas, quando nós vamos olhar aqui o milagre, do versículo 11 até o versículo 19, tudo tem a ver, tanto com a primeira parte do capítulo, como com a segunda parte do capítulo, e eu vou explicar, e esta é a minha ministração aqui nesta noite. Quando nós olhamos, a partir do versículo 20, Jesus Cristo, ele vai falar a respeito do seu reino. Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos, e ele está falando a respeito de um reino que seria instaurado nesta terra. Então os discípulos estão aos pés de Jesus, ouvindo acerca deste reino, a qual será instaurado. E olhando a partir do versículo 1,
Jesus Cristo, ele está falando de alguns exemplos práticos. Jesus Cristo, ele está falando de coisas, de características, de que o cristão deva ter. A partir do primeiro versículo, Jesus Cristo, ele está falando a respeito de escândalo. Jesus Cristo, ele inicia o primeiro versículo do capítulo 17 dizendo: e disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Jesus Cristo trata no primeiro versículo e também no versículo 2, ele fala a respeito de escândalo. Versículo 2 ele diz: melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Quem é que Jesus Cristo está falando que era melhor que amarrasse uma pedra ao seu pescoço e lançasse essa pessoa no mar? Aquele a quem deixar por meio dele vir um escândalo. Jesus Cristo, ele está dando exemplos práticos de que o crente, que o cristão não deva praticar escândalo. E o que isso tem a ver com o texto em que nós acabamos de ler na cura aqui desses 10 leprosos? Quando nós olhamos para a história dos leprosos ali em Israel, a partir do capítulo 14 de Levítico, quando Deus dá a lei a Moisés, e ali a partir do capítulo 14 do livro de Levítico, vai falar acerca dos leprosos. Como é que os leprosos deveriam se comportar caso estivesse com a hanseníase? E todos nós sabemos que um leproso deveria ficar afastado do arraial. Um leproso, ele não poderia ter contato com pessoas sãs, com pessoas normais. Você lembra lá da história de Miriam? Quando Miriam, ela fica leprosa, toda a nação, toda aquela nação que está saindo do Egito e indo à terra prometida, a Bíblia diz que a nação de Israel tem que ficar mais de uma semana parada, esperando Miriam curar da lepra. Miriam ficou afastada. Assim era a vida de um leproso. E o que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Aqui no primeiro versículo, Jesus Cristo está falando acerca de escândalo. Era um escândalo, pessoas leprosas ter contato com pessoas sãs. Agora nós vemos aqui no versículo 11, que Jesus Cristo está indo a Jerusalém, e ali sai não um, mas 10 leprosos. Isso era um escândalo. Jesus Cristo, ele está causando um escândalo quando ele começa um diálogo com aqueles leprosos. Jesus Cristo, ele permite um princípio de aproximação daqueles leprosos à pessoa dele. Isso era um escândalo para os judeus. Jesus decidiu agora enviar esses leprosos aos sacerdotes. Mais um escândalo, era escandaloso. Esses homens que deveriam ficar afastados, agora ir ao templo, ir ao encontro de sacerdotes. Aí, o que eu aprendo com isso? Quando nós olhamos na Bíblia falando a respeito de lepra, logo nos dá a entender que lepra significa pecado. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado, mas houve um escândalo que o mundo não entende. Para o mundo é escândalo. O que escândalo é esse? A graça veio, pega você lá no mundo, contaminado do pecado, na lepra do pecado, e agora te faz ter um nome escrito no livro da vida e direito de salvação. Tem pessoas que não entendem nunca, porque dentro da igreja tem ex-homossexual, tem ex-travesti, tem ex-traficante, tem ex-assassino. Para o mundo isso é um escândalo, mas para nós entendemos que isso é graça de Jesus Cristo, isso é graça de Deus. A salvação, ela é escandalosa para o mundo, mas nós entendemos que a salvação é graça e misericórdia de Jesus Cristo. Aleluia! Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque fez por merecer. Você não está aqui porque você é bonitinho, mas você está aqui por causa da escandalosa graça de Jesus Cristo, que mesmo sendo imerecedores, Ele desceu nessa terra, morreu na cruz do Calvário, para nos dar o direito de salvação. Aleluia! Diácono Edmar, aumenta só um pouquinho aqui o retorno para mim, por favor, querido. Então, o primeiro versículo do capítulo 17, Jesus Cristo está falando sobre o exemplo prático de escândalo. Não é mister que venha o escândalo. A partir do versículo 3, Jesus Cristo agora, ele muda o assunto, e ele agora vai falar de perdão, porque
ele disse aqui, ó, olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. A partir do versículo 3, Jesus Cristo está falando de perdão. Versículo 3, versículo 4, o tema é perdão. Aqui na cura dos leprosos, o que nós acabamos de ler aqui, quando esses 10 leprosos são curados, depois que de um tempo, um deles volta, e um deles voltando, o que Jesus Cristo disse para ele? Vai, a tua fé te salvou. Já não bastasse mais o milagre da cura daquela lepra, ele agora tem perdão. Sabe por quê? Salvação é o resultado máximo do perdão. Nós estamos aqui nesta noite, não porque fomos curados. Talvez você está aqui até doente, talvez você está aqui sentindo dor, talvez você está aqui enfermo, e Jesus Cristo pode te curar, mas independente, se Ele não te curar, se você voltar para a sua casa sentindo dor com esta enfermidade, o mais importante você tem perdão dos seus pecados, você tem direito à salvação, e há de chegar um dia em que nós subiremos ao encontro dEle nos ares, e aí não haverá câncer, não haverá diabetes, não haverá glicose alta, não haverá enfermidade. Por quê? Porque os nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos. Aleluia! Aqui no texto, Jesus Cristo, além de curar, Ele está perdoando este leproso que volta para agradecer. É interessante que no versículo 14, Jesus Cristo disse para esses leprosos: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus Cristo agora está dando uma ordem para esses leprosos, e a gente não sabe como é que, ou quando é que esses leprosos foram curados, porque Jesus Cristo só disse o seguinte: olha, vai e mostra aos sacerdotes. E aí a parte B do versículo 14 diz: e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Isso aqui me chama a atenção. A gente não sabe se na saída desses leprosos, de diante da presença de Jesus Cristo, eles já são automaticamente curados, se no meio do caminho eles são curados, se quando estavam chegando perto dos sacerdotes, é que eles foram curados. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que eles estavam a caminho de onde Jesus Cristo dera a ordem ao encontro dos sacerdotes, e neste caminho eles então foram curados. Eles não deveriam ir ao encontro dos sacerdotes, eles deveriam ficar afastados. Ei, mas o milagre desses homens não está na percepção de melhora. O seu milagre pode não estar na percepção de melhora, mas está na sua fé. Se eles obedecem a Jesus Cristo e eles vão ao encontro do sacerdote, por quê? Porque eles tiveram fé para ser curado. Ei, pode parecer que está tudo dando errado, você não vê o seu milagre acontecendo, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: tenha fé, tenha fé, tenha fé, e continua marchando. Wagner, mas eu não estou vendo milagre. Continua marchando. Mas estou sentindo enfermidade. Continua marchando. Sabe por quê? Enquanto você caminha, tem milagre acontecendo. Enquanto você anda, Deus está movendo os céus. Enquanto você marcha, Deus está dando ordem para que milagre aconteça na sua vida. Problema nosso, que às vezes a gente fica: não, eu só farei depois que o meu milagre acontecer. A palavra de Deus para alguém nessa noite é: independente, você não está vendo, não está percebendo milagre, continua marchando, continua caminhando, continua andando, porque enquanto você marcha, Deus faz milagre. A partir do versículo 7, Jesus Cristo já muda totalmente o assunto. A partir do versículo 7 do capítulo 17, aí Jesus Cristo já vai falar de um servo. Ele diz: e qual de vós terá um servo a lavrar, a apacentar gado, quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? Jesus Cristo está dizendo: olha, o servo sabe que é servo, o senhor sabe que é senhor. E aqui no caso aqui, este servo aqui dá a entender que era um escravo. Era alguém que não tinha vontade própria, era alguém que trabalhava, tinha um senhor, e saía de manhã cedo
para cuidar do gado, e voltava à tarde com o gado totalmente cuidado, e agora o seu senhor não tinha por obrigação agradecer esse servo, ou chamá-lo para sentar à mesa, dizendo: olha, você hoje trabalhou demais, senta aqui porque tem frango caipira, tem suco de limão, tem uma coca geladinha, tem comida gostosa para você aqui na mesa. Não, essa não era a relação do escravo com o seu senhor. Escravo sabe que é escravo, senhor sabe que é senhor, escravo sabe da sua obrigação, ele só faz e não espera agradecimento, não espera reconhecimento do senhor. Essa era a relação do senhor e de um escravo. E aí Jesus Cristo, a gente não gosta muito, eu sei que você também não vai gostar disso aqui, mas a gente não gosta muito dessa história aqui, ó, quando Jesus Cristo disse assim, ó: e qual de vós, versículo 7, terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge, serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também, olha o versículo 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Esse versículo 10 aqui, ele nos aperta, ele nos confronta, e de verdade, a gente não gosta muito dessa comparação de Jesus Cristo aqui, de um servo e de um escravo. Porque ele está dizendo o seguinte, presbítero Oséias: o escravo, além dele trabalhar todo dia, na fadiga do seu trabalho, quando ele chegar à tarde, não espere reconhecimento do seu senhor, não espere agradecimento, sabe por quê? Não fez mais que obrigação, ele só fez aquilo que lhe fora mandado. E se ele achar que está fazendo demais, só dele achar que está fazendo demais e fazer somente aquilo que fora mandado, ele é um servo inútil. Mas e aí, se fizer tudo bem, mas só fez o que foi mandado, então é considerado um servo inútil. Um servo, para que se tornasse útil, ele teria que ir além daquilo que lhe fora mandado. E todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele não é servo, Jesus Cristo, ele não é escravo, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós estamos na condição de servo. Servo não é Jesus Cristo, servos somos nós. Ele é o nosso Senhor. E para muitos, presbítero Carlos, para muitos, eles acham que no culto terça, quinta e domingo está fazendo demais, é considerado o quê? Servo inútil. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Para muitos, devolver o dízimo: eu estou fazendo demais. Você só está fazendo aquilo que já é obrigação, é considerado o que? Servo inútil. Teve 10 leprosos que cumpriam a ordem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse: ide aos sacerdotes. Mas tem um desses que parece que estava no primeiro culto, e aí depois de ser curado, ele disse para os 9: olha, eu vou voltar para Jesus Cristo. Aí eu imagino um dos 9 leprosos dizendo: para que voltar? Ele não mandou você voltar, ele só mandou que viéssemos. Nós já viemos, já fomos curados. Mas tem um que entendeu: não, aquele que faz só o que é mandado é servo inútil. Ele não mandou, mas eu estou voltando para agradecer. Ele não mandou, mas eu vou voltar. Por quê? Porque eu quero ser grato a Ele. Para muitos, vir num culto como esse hoje, quinta-feira, não dá. Tem tanta coisa para fazer, eu já tenho tantas obrigações, mas aqui estão pessoas como esse 10º leproso aqui, que entendeu: eu não faço só o que me é mandado. Jesus Cristo pediu para mim ir até tal lugar. Senhor, eu estou disposto a ir mais longe se preciso for. Senhor, eu estou mais disposto se preciso for. Conte comigo na tua obra. Eu estou aqui, não só para fazer aquilo que me for mandado, mas eu estou aqui para ir além, para ir além, para ir além, para ir além. Aleluia, aleluia. Esse 10º leproso aqui, esse leproso que volta, ele saiu da normalidade, porque a maior parte, 90% dali eles saíram para algum lugar, mas teve um. Não, eu não vou ser monótono,
teve um que saiu do parâmetro dos normais, teve um que saiu da normalidade. Você está entendendo que Jesus Cristo conta com pessoas que saem fora desse padrão da normalidade, porque para muitos são religiosos e no culto um dia basta fazer isso, oração só de manhã e à noite basta, mas tem pessoas, pastores, que eles entendem, eu preciso de orar mais, como o presbítero Carlinhos disse aqui, eu preciso de adorar mais, eu preciso de me consagrar mais, eu preciso de fazer algo. Tem alguém que entende que não dá para ser servo inútil, eu preciso de além, eu preciso de ser mais crente, eu preciso de estar na igreja, eu preciso de servir a Deus melhor. Se tem alguém que entende essa necessidade, levanta a sua mão e glorifica Ele nesta noite. Aleluia. Tem um grupo que só faz aquilo que lhe é mandado, mas tem uma geração que está querendo ir além. Tem pessoas que estão querendo ir além. E aqui é interessante que no versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: Jesus Cristo estava indo a Jerusalém. Eu nunca fui em Jerusalém, mas pelos historiadores bíblicos, nós sabemos que o caminho para Jerusalém existia um caminho normal, existia o caminho usual, mas aqui Lucas diz: e indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Nada na Bíblia está lá por acaso. O fato de Jesus Cristo ter escolhido subir a Jerusalém, mas não pegar a rota comum, a rota usual, ele pega uma rota alternativa. Jesus Cristo, ele vai passar por meio de Samaria. E todos nós entendemos a respeito da história daquela intriga dos samaritanos e dos judeus. Não era comum ir a Jerusalém e passar pela terra dos samaritanos, mas Jesus Cristo naquele dia decidiu escolher essa rota imprevisível. Jesus Cristo naquele dia escolheu passar por uma rota alternativa. Você sabe o que eu aprendo com isso? O nosso Deus, Ele é um Deus imprevisível. Talvez você nessa noite tem tudo planejado, tem tudo montado na sua mente, como é que o seu milagre vai acontecer, mas aí Jesus Cristo está vindo por outro lado e dizendo: você não imaginou, você não esperou, mas eu estou entrando com vitória, mas eu entro por este caminho. Por quê? Porque o nosso Jesus Cristo, Ele não está dentro de uma caixinha e só sabe fazer milagre de um jeito, não. Talvez você está aqui nesta noite, tudo de ponta cabeça, mas já tem milagre acontecendo, você só não está percebendo, mas Deus está dizendo: estou entrando, eu estou entrando pela rota alternativa, eu estou entrando pela imprevisibilidade. Você está pensando que vai acontecer de um jeito, Deus está fazendo de outro. Deus está transformando de outro, Deus está libertando de outro, Deus está prosperando de outra forma. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é totalmente imprevisível. Às vezes a gente fica assim: não, estou passando por essa luta, mas eu já até sei que vai acontecer desta e desta forma. E a gente ora, e a gente acredita: não, mas vai acontecer desse jeitinho. Aí Deus começa a mudar o cenário, a gente não entende nada, a gente fica mais perdido. Você fica perdido, mais perdido que azeitona na boca de banguela. Você fica com negócio para lá, mas Jesus Cristo já está fazendo milagre, Jesus Cristo já está usando outras alternativas, outras rotas. Só confia nele, só confia nele, só confia nele. Aqui nós lemos: e entrando numa certa aldeia, Jesus Cristo está entrando na aldeia, e aqueles leprosos estão saindo da aldeia. Jesus Cristo era um só, a Bíblia diz que os leprosos eram 10, e eu aprendo com isso aqui, porque Jesus Cristo está entrando. Aqueles homens leprosos, a lepra já disse significa pecado, aqueles homens estão saindo, Jesus Cristo está entrando. Não dá para falar aqui, mas eu quero só pincelar e você vai entender. Um dia, e nós herdamos isso de Adão, porque nós temos esse DNA adâmico. Um dia Adão e Eva pecou no jardim do Éden, e agora a lepra do pecado faz parte, começa a fazer parte da nossa história. E ali agora Deus tem que tirar Eva e Adão, Deus tem que tirar ali do Éden. Queridos, se Deus fosse como nós, ainda bem que não é,
Seria muito mais fácil Deus dizer: eu mato Adão, eu mato Eva, faço um novo casal e começo tudo do zero. Era para o homem estar saindo, por quê? Porque o pecado fez isso, o pecado nos fez sair diante da presença de Jesus Cristo. O pecado nos fez sair diante da presença de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas aí Jesus Cristo agora ele intervém na história. Jesus Cristo ele entra na história. Tem homens que estão para sair da história, mas aí Jesus Cristo está dizendo: eu vou entrar nessa história do homem, eu vou descer, eu vou morrer na cruz do Calvário, e aqueles que estavam leprosos serão curados. Isso aqui está falando da nossa salvação. Era para você estar saindo da história, era para nós não estarmos fazendo parte dessa história, mas Jesus Cristo ele entrou. Jesus Cristo ele entrou. Jesus Cristo ele entrou. Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Não foi nós que fomos ao encontro dele, foi ele que veio ao nosso encontro. Não foi nós que escolhemos ele, mas foi ele que nos escolheu. Foi Jesus Cristo que nos escolheu. Ele decidiu descer, ele decidiu morrer por nós. Foi o maior encontro que essa humanidade já teve. Foi o encontro nosso com Jesus Cristo. Foi o maior encontro que essa história da humanidade pode relatar. Foi na cruz do Calvário, há quase 2000 anos atrás, quando ele disse: está consumado, está consumado, está consumado. O véu do templo agora foi rasgado de alto a baixo. Agora o homem tem livre acesso a Deus. Agora o homem, ele tem acesso, ele pode falar direto com Deus. Oh, aleluia. 10 homens, 10 numeral, homens gêneros, leprosos, circunstância. Eram 10 pessoas do sexo masculino, que agora estavam nessas circunstâncias da lepra. E aqui disse o seguinte, versículo 12: entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens, os quais pararam de longe. Eles pararam de longe. Não foi Jesus Cristo que disse: para aí. Não. Eles já sabendo que não poderia chegar mais próximo de Jesus, a Bíblia diz então que eles pararam de longe. Eu já disse aqui, o pecado ele nos afasta. O pecado nos faz o quê? Se afastar de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, não é Deus que foge de nós, mas é o homem que foge de Deus quando ele se relaciona com o pecado. Quando ele agora é complacente com o pecado, o homem ele se afasta de Deus, porque o pecado nos faz afastar de Deus. Ei, cuidado quando você se afasta de Jesus Cristo por causa de alguma coisa, e às vezes a gente nem percebe, mas tem tantas coisas que parecem trífolas que estão nos afastando de Deus. Relacionamentos que nos fazem afastar de Deus, jogos que nos fazem afastar de Deus. O que eu vi de hoje, não vou nem dizer para não te constranger, mas de crente que me mandou mensagem hoje: pastor, teve um sortudo aqui em Curvelo, ganhou 10 milhões, está sabendo quem que é? Não, parece que fica assim naquela ânsia de ganhar 10 milhões, de ganhar dinheiro, e por aí vai. Parece que o pecado, meu irmão, tantas coisas que estão nos afastando de Deus, e a gente nem percebe, e a gente não se dá conta, mas tem tantos pecados nos afastando de Deus. Ainda bem que Jesus Cristo decidiu vir ao nosso encontro aqui nesta noite. Jesus Cristo marcou encontro com você aqui nesta noite. Jesus Cristo ele está aqui nesta noite. E se porventura algum pecado te afastou dele, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, muito menos te criticar, mas eu estou aqui para dizer que ele está na casa. Ele quer ter encontro contigo aqui nesta noite. Aleluia. E eles agora disseram aí no versículo 13, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre. Como diz o Vitor, eu acho interessante isso aqui, porque eles chamam Jesus Cristo de mestre. Segundo a cultura judaica, hoje nós sul-americanos, a gente é meio leviano em alguns elogios. Às vezes a pessoa vem aqui, prega uma vez, aí termina o culto, você vai tirar uma foto, você fala: no, rebentou, você é mestre na palavra. Às vezes você pregou uma vez, você nunca viu ele pregando. Tem dias que a gente acerta na mensagem, né, pastor Gideão? Pastor, tem dia que Deus dá graça, Deus tem de misericórdia, e parece que você acerta no texto que você escolheu. Mas tem dia que é só a misericórdia de Deus também, isso acontece com todo mundo. E às vezes a gente vê a pessoa pregando uma vez e diz assim: mestre, aí conhece.
Meu pastor, coitadinho, não está com nada. Pastor que está toda terça, ensinando, quinta. Não, meu pastor não está com nada. Viu a pessoa pregando uma vez, já intitula de mestre. Nós, brasileiros, somos assim, levianos no elogio, mas judeu não. Judeu não elogia qualquer um. Segundo a cultura aqui da época, para um judeu chamar alguém de mestre, ele teria que ter ouvido essa pessoa falar, essa pessoa ministrar, no mínimo 3 vezes. Então nos dá a entender que esses leprosos aqui, anteriormente já tinham ouvido Jesus Cristo ministrar, já tinham ouvido Jesus Cristo falar. E agora nesse que pode ser, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que pode ser o 4º, 5º, 6º, 7º encontro de Jesus Cristo, eles chegaram à conclusão: peraí, esse aí é diferente, esse aí é mestre. Provavelmente não era a primeira vez que eles estão ouvindo Jesus Cristo. Sabe por quê? Todos aqueles que ouvem Jesus Cristo por pelo menos uma vez, nunca mais conseguem ficar sem Jesus Cristo. Tem pessoas que já passaram por aqui e se afastaram. Sabe por quê? Não ouviram a voz de Jesus Cristo. Ouviram a voz de qualquer um, mas não foi a voz de Jesus Cristo. Porque quando nós entendemos, quando nós ouvimos a voz de Jesus Cristo, pode ter problema, pode ter dificuldade, você não consegue mais ficar longe de ouvir a voz dele. Você não consegue mais se afastar de ouvir a voz do mestre. Por quê? Porque quando nós entendemos a voz de Jesus Cristo, eu posso estar fraco, mas eu quero ouvi-lo. Eu posso estar caído, mas eu quero ouvi-lo. Eu posso até ter vacilado, mas eu preciso de ouvir ele. Não dá para se afastar, para nunca mais ouvir a voz de Jesus Cristo. Se você veio aqui nesta noite, é porque alguma vez você já ouviu a voz de Jesus Cristo. É porque você já entendeu a voz de Jesus Cristo, e você não consegue mais ficar sem ouvi-lo. Por isso que o mundo aí fora não entende. E agora nessa semana está lá. Toda hora eu passo lá na Basílica, ali no santuário, e a igreja cheia, 7 horas da manhã está a igreja lá lotada. Passa meio-dia, a igreja está lotada. Passa de tarde, passa lá agora, está difícil até de passar de carro. Mas é só essa semana. Semana que vem, quando eu passar lá essas 4, 5 vezes, a igreja está até fechada, você não vê uma alma viva lá. Aí o mundo não entende. Por que aqui está terça, quinta, domingo de manhã? Porque aqui tem voz de Jesus Cristo, e a igreja não consegue ficar em casa, ficar lá fora, sem ouvir a voz do mestre. Por isso que nós estamos aqui terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, sábado, e por aí vai. Por quê? Porque Jesus Cristo está falando. Aqui Jesus Cristo fala, aqui Jesus Cristo fala, aqui Ele dita as regras, aqui Ele está ensinando. Não é homens, não, Eles só nos usam. São homens que estão aqui sendo instrumento, mas quem está ditando é Ele, quem está falando é Ele. Oh, meu Deus, 5 minutos. Eu já disse aqui, aconteceu que um deles, se um de nós aqui machucar, digamos que você está lá no seu trabalho e por algum motivo você se acidenta, o que é que o patrão encarregado tem que fazer? Pegar a pessoa correndo, levar no hospital, levar para os cuidados, às vezes enfaixar, às vezes engessar, dar uma vacina e por aí vai. Isso é no mundo físico aqui. Quando nós adoecemos, quando nós caímos, quando nós machucamos, o que é que precisa de fazer? Precisa de você parar as suas atividades para ser atendido. Mas o mundo espiritual não é desta forma. No mundo espiritual é diferente. Você está machucado, você está ferido, não para, continua. Aqui diz, e indo eles. No mundo espiritual não dá para parar. Enquanto você caminha, enquanto você continua, o milagre está acontecendo. Você só não pode parar. Não dá para parar no mundo espiritual. Não dá para você dizer assim, eu vou dar uma paradinha aqui, vou deixar de orar, vou deixar de ler Bíblia, vou deixar de cultuar. Por quê? Porque eu estou machucado. Não, no mundo espiritual você continua. Porque enquanto você continua, tem milagre acontecendo, tem lepra desaparecendo, tem pessoas sendo curadas. Por isso não pare, não pare, não pare. A palavra de Deus para alguém nessa noite é: não pode parar. Não dá para parar. Pode ficar em pé, queridos, porque eu já finalizo agora. Pedi o pastor aqui para que possa orar, o pastor Gideão, ou o pastor Zacarias, não sei quem vai pegar aqui. Mas eu falo aqui o último ponto e devolvo aqui o microfone. Você conhece aqui a história porque nós acabamos de ler. Eles vão aos sacerdotes. E agora, um deles volta, e Jesus Cristo fica intrigado, porque somente um volta. É Jesus Cristo que faz a pergunta: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Até Jesus Cristo está intrigado com a ingratidão desses 9 homens.
Só que além dele ser curado que voltou, Jesus Cristo agora diz o que ele nunca imaginava ouvir. Está no versículo 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros também foram curados, os outros também receberam bênção, os outros também ficaram felizes, os outros também se alegraram, tinham motivos para isso. Mas teve um porém, que diferencia os 9 desse um aqui. O que é que diferencia presbítero Wagner? A adoração deste homem o diferenciou. Portanto, eu digo para alguém aqui nesta noite: você pode estar passando por luta, você pode estar passando por problemas, você pode estar passando por desafios, mas tem uma coisa que te diferencia dos demais, ou da grande maioria. Sabe o que é? É a sua adoração. Os homens não entendem, as pessoas lá fora não entendem. Para ser sincero, nem Satanás entende, porque vem seta, vem dado inflamado do maligno, e ele não entende que você continua adorando, você continua cantando, está na prova, mas está aqui adorando a Ele, está aqui adorando. E a palavra de Deus é: continua adorando. Tem problema, mas continua adorando. Está na dor, continua adorando. Está em dificuldade, continua adorando, porque a nossa adoração diferencia dos demais. Continua, pode levantar a sua voz aí agora. Não sei o que você está passando, não sei qual é a sua dificuldade, mas o que te diferencia é a sua adoração. Por isso não cala a sua boca, por isso grite. Você tem liberdade para adorar aqui nesta noite. Ninguém vai te impedir de adorar, ninguém vai impedir de adorar. E além daquilo que você está buscando, você pode levar algo muito maior, algo muito melhor, como esse leproso aqui levou. Ele nem imaginava, mas ele agora está levando para casa a salvação. Por quê? Porque ele adorou. Então adore a Ele nesta noite.